Sabiam, né? Bom, amados, esse Brasil nosso tem mais de 212 milhões de habitantes, de acordo com a última pesquisa oficial. E desses habitantes, além da pesquisa oficial, já foram feitos vários estudos, e aqui eu estou falando de estudos com autorização de portaria, estudos reconhecidos, cruzamento com tanto estudos acadêmicos quanto com pesquisas autorizadas e reconhecidas, e já foi verificado que existe cerca de um pouco mais de 163 milhões de habitantes desse universo de 212. Esse recorte de 163 milhões de habitantes que tem uma característica em comum. Sabe qual é? Dos homens é o seguinte: cerca de, um pouco mais de 82 dos homens são apaixonados. Tem algum homem apaixonado aqui? Ó, se você é solteiro, nós vamos perguntar por quem, viu? Se é solteiro, é melhor não levantar a mão. Mas os casados, tem apaixonado aqui? Deixa eu ver. Está apaixonado? Apaixonado? Tá bom, né? E essa informação, ela vai junto com uma outra, que nós temos no Brasil, cerca de 72% das mulheres são apaixonadas. Tem mulher apaixonada aqui? Não é surpresa ter mais homem apaixonado do que mulher? É incrível, né? Mas eu vou especificar mais a pesquisa. São apaixonados por futebol. Quando a gente fala assim, o brasileiro é apaixonado por futebol, parece um senso comum, um clichê, uma lenda. Queridos, eu fui atrás de pesquisa séria. Por exemplo, mais de 150 milhões de habitantes do Brasil, mais de 150 milhões, eles torcem por um time de maneira forte, porque tem aquele torcedor que só fala um nome, né? Aí vai para quase os 200 milhões, mas que torce de maneira forte, não fanática, não extremista, mas assim, ele se importa. Mais de 150 milhões de brasileiros. Então, 77% da nossa população está envolvida pela paixão pelo futebol. Porque isso assim, mas porque é o país do futebol? Não, gente, olha só. Não foi o Brasil que inventou o futebol, não foi o Brasil que criou a Copa do Mundo. O Brasil não é atualmente o campeão do mundo. Tem uma presença forte de futebol no Brasil, mas não é única. E um povo pode ter outras paixões. E eu, na minha pesquisa, observei sobre outros povos e outras paixões. Paixões de outros povos. Ganhar dinheiro. Paixão de uma população. Empreendedorismo. Teatro, aí vai entrar filme, novela, apresentação em auditório. Tem população que a paixão deles é o teatro. Tem população que a paixão é a culinária lá que eles têm. A primeira paixão, a mais forte, não é a nossa. Tem sociedades que a primeira paixão deles é a família. A nossa é o futebol. Tem sociedade que a primeira paixão deles tem que ver com alguma característica patriota. Às vezes vai mais para o cunho militar, às vezes vai mais para as tradições da terra, mas um tipo de patriotismo. Se o Rio Grande do Sul fosse uma nação, eu te garanto que seria isso. O gaúcho ouve o hino do Rio Grande do Sul e chora. Quando fala no solo, ele chora. Outra paixão, bebida. Aí vai depender do tipo de bebida,
a identificação da nação. A música, uma música específica deles lá, um folclore. Há quem pense que a paixão do brasileiro é o carnaval. Se fosse, seria uma característica folclórica. A mulher, a religião, o saber. Qual era a paixão dos atenienses? Era o saber, a filosofia, não é? Então, nós temos isso aí, essa característica. Isso é o que mais mexe com o brasileiro. Mas será, pastor? Comigo não. Pode ser que com você não, mas a gente vê umas características sociais que nos levam a nos convencermos disso. Além de ser o que mais mexe com o brasileiro, é também, em termos de esporte, o que mais mexe com o mundo. Então, mais vai mexer com o brasileiro quando o assunto estiver em nível mundial, Copa do Mundo. Por isso, escolhi esse tema, porque mexe. E o Brasil, aí sim, ele tem uma presença, né? Sabe que são coisas que vocês sabem, só para a gente relembrar. A primeira Copa foi votada em 1928, aconteceu em 1930, e o Brasil é o único país que já participou de todas as Copas. Agora vai ser a 22ª e ele vai participar. E dessas 21 Copas, só tem 8 países que já foram campeões. 8 países apenas. E todos os campeões estão na América do Sul e na Europa. Fora da América do Sul e da Europa, ninguém foi campeão. Mesmo assim, não é porque nós somos brasileiros, porque aí a gente teria a tendência de olhar com viés, mas se você... hoje eu fiz várias pesquisas somente em inglês para eu comprovar disso. O futebol é o maior esporte do mundo. Não existe nenhuma federação de algum tipo de esporte que chegue perto de ter 200 afiliados. A FIFA tem 211 afiliados. São 209 países que tentam ir para a Copa do Mundo, para irem apenas 32. Então, é um esporte de presença mundial, em faturamento, em transmissão de televisão, em tudo, é disparado, sempre com o dobro de índices do segundo esporte mais popular do mundo. Você sabe qual é o segundo esporte mais popular do mundo? Alguém sabe? Como é que é o nome, gente? O que é o antes do beisebol, o que é mais tradicional. Cricket, isso aí, né? Para ver o tanto que eu entendo de esporte nesses aí, né? Mas vocês também não entendem muito de cricket, não precisa rir de mim, não. Algumas pesquisas dizem que é o basquete, mas quando eu vou ver, sempre a fonte é americana. Quando a fonte é europeia, é o cricket. Então, queridos, é o que mais mexe com o brasileiro, é o esporte que mais mexe com o mundo, e isso vem já há bastante tempo, como eu estava falando. Esse camarada aí, ó, foi o camarada que lutou para que existisse Copa do Mundo. Jules Rimet. É assim no francês, né? Rimet. Em 1930, aconteceu a primeira Copa aqui, nos nossos vizinhos, no Uruguai. O Brasil levou uma surra, jogou com 2 times e foi eliminado na primeira fase. Na segunda Copa, o Brasil foi eliminado no primeiro jogo. Então, nós não temos só que nos gabar de Copa. E começou assim de forma tímida e tomou conta do mundo. Tomou conta do mundo, como eu já vinha falando agora há pouco, né? E agora, este ano, pela primeira vez, vai ser no inverno do hemisfério norte, né? Porque no Catar, a temperatura média no verão é 40 graus. Temperatura média
é 40 graus. Então eles vão fazer no inverno para ter uma temperatura média de 28 graus. Então, esse fenômeno que é Copa do Mundo de futebol, se vocês observaram no videozinho que foi feito para divulgar os domingos especiais, no áudio, no texto, eu questionei um pouco sobre essa paixão. Tem uma frase lá na divulgação assim: Copa do Mundo, para onde o Brasil deve ir? O amor pode ser pelo esporte, pelo país, pelo movimento econômico, pela competitividade, pelo entretenimento, pela visibilidade, pela diversão, pelas relações sociais ou por mais o quê? Essa paixão toda, ela é por o quê? Quão abrangente é ela, a gente sabe, né? Estão vendo essa foto aí? Quem nunca aqui? Quem nunca? Hã? E é interessante que existem as regras desse tipo de futebol, né? Se o futebol é o esporte mais popular do mundo, esse esporte aí é o mais popular do Brasil. É ou não é? Esse é o mais popular do Brasil. Vocês sabem algumas regras desse esporte aí? Vocês acham que é tudo uma bagunça? Quem já foi moleque que jogou na rua sabe que não é tudo uma bagunça, né? Deixa eu perguntar aqui, quem nunca brincou de futebol na rua? Tem alguém? Nunca brincou de futebol? Não tenha vergonha não. Nunca brincou, né? Então, Genevaldo, você deve olhar assim e achar que é tudo uma bagunça. Agora, quem já brincou de futebol na rua? Quem já? Esses aqui vão concordar comigo que não é tudo uma bagunça. Quer ver? Vamos relembrar algumas regras. Chutou e a bola foi longe demais. Qual é a regra? Quem chutou, busca. Não é? Quem chutou, busca. Tá vendo? Tem regra, que nem na FIFA, né? Não tem lateral. Tem saída lateral não, passa por cima da calçada, atrás do carro, se tiver parede, pode fazer tabela com a parede, dar a volta no camarada, pegar a bola do outro lado, né? Não é assim? É outra regra. Pênalti e gol, o que prevalece? Gol. Não volta para trás para cobrar pênalti não, pênalti e gol é gol, né? E quando o gol são duas havaianas no chão, qual é a altura limite do gol? Não tem. Não tem o travessão de cima. Não tem altura limite. Depois do gol, atrás da linha do gol, a saída é bangu, não é? Volta com a bola e não tem aquele negócio de tiro de meta não, já sai jogando. Não é assim? É. E no golzinho, quando tem aquele golzinho quadradinho pequeno, o goleiro usa o que para defender? Pode usar as mãos? Usa as mãos? Não usa as mãos, né? São regras? Então tem regras. Tem mais regras, olha. Aí o futebol de rua evoluiu um pouco, porque hoje em dia, né? Hoje em dia tem muitos cuidados e tal. Mas esse futebol assim da molecada, ele continua existindo. Eles continuam buscando algum canto para jogar. E continuam as regras. Bola prensada. Se der confusão, é de quem a bola? Porque não tem juiz. Ou aqui no Paraná as regras são diferentes? Da defesa. Aí, ó, viu? Bola prensada é da defesa. Qual é o time que sai? Quando escolhe ali e tal, coloca a bola no meio do campo, qual é o time que sai? Na primeira, antes de ter jogado, qual é o time que sai? Não é o sem camisa? Hã? Não tem a regra com camisa e sem camisa? Quem levar o primeiro gol tira a camisa? Então, tem as regras regionais também, né? E quando vai bater pênalti, pode bater com o bico do pé? Pode? Pode? Aqui pode? Onde eu cresci, não. Era só assim, ó, de bandinha. Assim. Se batesse com o bico do pé, não valeria, né? E se alguém pedir falta, qual é a regra? Porque não tem juiz. Para vocês aqui na região de vocês. Celso, se alguém pedir falta, qual que é a regra?
Pediu, parou. Aí, ó, o professor de educação física, pediu, parou, né? Pediu, parou, né? É isso aí. Vou pular essas regras aqui, né? Mas é o que eu gosto muito é quando vai terminar, né? Que tem o próximo time, e aí já acabou o tempo. Como é que a partida termina? Como é que é, professor? Não é saiu, acabou? É? Saiu, acabou. A bola não pode. Aí fica uma loucura para não deixar a bola sair, né? Se sair, acabou. Queridos, esse amor que a gente tem por isso aí, será que é realmente pelo esporte? Os esportes são muito antigos e tem muita história sobre a origem dos esportes, mas trazendo um pouquinho mais para perto de quem mais comenta esporte na Bíblia, que é Paulo, ele vai escrever em grego, não é? A gente, das tantas coisas que se contam na história sobre a origem dos esportes, uma coisa é fato. Anterior ao esporte, tinha competições que estavam relacionadas à guerra. Então, os homens faziam duelos de espada, com escudos, corpo a corpo, para ir classificando quem era melhor nisso, naquilo outro, para quando saíssem à guerra, conhecerem as habilidades do seu exército. E aí tinha as competições de correr também. E correr com peso nas costas, e correr sem peso nas costas, para quando tivessem guerra, conhecerem as diferentes habilidades daqueles que compunham o exército. Então, os treinamentos eram assim, e aquilo foi ficando popular, público, e aí passou a dar recompensas, e eu vou até dizer para vocês, olha, falando em dar recompensas, eu vou dar isso aqui, ó, um brinde para os adultos, porque hoje não teve brinde para os adultos, aí eu pedi autorização para a equipe organizadora ali. Eu vou dar esse brinde aqui para quem acertar uma pergunta no final do conteúdo de hoje. Pode ser? Acho que vai ser a senhora que vai ganhar, viu? Não sei não, vamos ver. Nós vou fazer uma pergunta no final. Para incentivar, né? Vocês prestarem atenção. Então, para incentivar aqueles homens a competirem, aí passou a ter premiações. Mas aí aquilo passou a ficar divertido com o passar do tempo, nem sempre tinha guerra, mas mesmo assim aquilo foi passando a ser um entretenimento, e evoluiu, mas basicamente por séculos, quando era inicial e estava misturado com as guerras, tinha dois tipos de esporte, o de combate e o de correr. Eram basicamente esses dois aí, ó. Desses dois esportes, é que nós vemos então as citações de Paulo. Se você olhar, sempre que ele cita esportes, ele vai citar uma dessas duas categorias. E nem sempre parece que ele está citando esporte, porque ele vai estar citando a linguagem da guerra, mas com uma pequena variação linguística, que olhando o texto grego, a gente percebe que ele está falando do esporte que preparava para a guerra. Então, olha essa passagem bíblica. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Está aí um dos esportes que nós estávamos citando. A outra citação aqui, ó. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então ele está falando desse esporte de correr. Portanto, nós também, pois rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira, a melhor tradução seria com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em muitas épocas, eles corriam nus, que era para deixar todo o embaraço para trás.
né? Então, eles tinham aí essa modalidade de esporte. E tinha o esporte de combate, né? Nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa passagem parece ser de guerra, mas ele está falando mais da competição esportiva relacionada à guerra, como eu falei para vocês, do que exatamente do campo de sangrento de batalha. Essa aqui é a mais clássica de todas, né? Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre, por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo completamente, controlando para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ela. Aí tem, nossa, aqui daria para fazer um estudo sobre esportes, com tantos termos aí que o apóstolo Paulo usa, né? Agora, esse amor pelo esporte, eu fico me perguntando assim, se ele é um amor, que tipo de amor que ele é? Porque toda vez que você olha Paulo falando do esporte, ele não aconselha os cristãos a adotarem o esporte, mas ele é simpático ao comentar o esporte, sem escrever censuras ao esporte, sem tecer críticas ao esporte, dizendo que é pecado. Ele não diz nem que não é pecado e nem que é pecado, mas ele vai direto ao ponto, ele pega, tira uma lição e aplica espiritualmente. Então, é isso que tem que ver conosco, não é? Quando a gente pensa no amor ao esporte, precisa servir de lição para nós. O amor que nós temos pelo movimento, pelo exercício da fé, pelo movimento da igreja. Agora, nós também podemos pensar até que ponto nós temos realmente amor pela pátria. Dizem muitos brasileiros que o brasileiro não é patriota, que ele só aparece com verde e amarelo quando o Brasil vai para a Copa. E aí, quando passa a Copa do Mundo, o brasileiro não quer nem saber da bandeira mais. É claro que há países que manifestam mais patriotismo no comportamento da população do que nós. Mas se você der uma olhada na história do Brasil, principalmente a história mais recente aí, de 1,5 séculos para cá, em todas as situações de crise, o cenário brasileiro ficou verde e amarelo. Eu vou citar duas que não têm que ver com política, com polarização política pelo menos, até que tem que ver com políticas públicas, mas não tem que ver com polarização política, para você ver. Um grande momento de convulsão social foi no começo do século XX, lá quando não queriam ser vacinados. Jornais da época descrevem as manifestações verde e amarelas. Em 2013, quando teve aquela grande convulsão que começou na Avenida Paulista e tomou conta do país, por causa do preço da passagem de ônibus. Depois virou política, mas quando começou, que era uma briga pura por passagem de ônibus lá em São Paulo, você olha as fotos, o cenário está tomado de verde e amarelo. Então o brasileiro pode até ter um patriotismo assim guardado, enrustido, mas ele tem. E não confundam aqui
patriotismo com nacionalismo. Porque no Brasil também está muito presente o nacionalismo, mas são duas coisas bem diferentes uma da outra. É claro que existem nações com mais expressão. O americano, aonde você olha, tem uma bandeira, para onde ele vai, ele carrega uma bandeira, até para dentro da igreja, né? E aqui, se eu ficasse colocando a bandeira do Brasil todo sábado aqui, eu iria arrumar confusão. Mas nos Estados Unidos, toda igreja adventista que você for, você vai encontrar uma bandeira no púlpito. E não é confusão para eles. A escola sabatina vai começar às 7h54. Está lá a bandeira do Brasil. Ó. Isso é, né, eles têm essa manifestação na cultura deles de uma maneira muito forte. Mas como é que fica realmente esse amor nosso pela pátria? A gente deve ser patriota até onde? É interessante que uma vez Ellen White comentando, Guilherme Miller, ela estava comentando a vida de Guilherme Miller. Dá um F5, não, aquele botãozinho que coloca na tela inteira. Isso, obrigado. Desculpa, eu apertei no botão errado aqui. Olha só. Ela comentando o caráter de Guilherme Miller. Ele lutou desde o princípio de sua vida com a pobreza, aprendendo de start as grandes lições de firmeza e renúncia. Os membros da família de que proveio caracterizavam-se por um espírito independente, amante da liberdade, pela capacidade de resistência e ardente patriotismo, traços que também eram preeminentes em seu caráter. Seu pai fora capitão no exército. Então ela está falando positivamente de um cristão, e ela fala, e ele era patriota, né? Uma outra citação que eu trago aqui, falando aqui comentando Neemias capítulo 3, verso 10. Neemias capítulo 3, quando o povo de Israel compra o risco de reconstruir os muros de Jerusalém. Aí diz assim que o povo, na generalidade, fora inspirado por patriotismo e zelo, homens de habilidade e influência. Então, ela comenta positivamente um povo da Bíblia que tinha um comportamento assim patriota. E conselho, tem conselho também? Olha, ela aconselhando a gente ajudar os jovens que querem estudar. Quando vedes um jovem que seja promissor, adiantai ou emprestai, que seja empréstimo, e quando for devolvida a importância pode ser empregada para educar a outros, e isso produziria uma sadia retidão e caridade e patriotismo entre o nosso povo. Então está presente na nossa literatura cristã, na nossa literatura da nossa denominação, e no espírito da nossa Bíblia, um tipo de patriotismo que pode sim ser sadio. Quando a gente olha na Bíblia, Deus, ao falar de um povo, ele fala de um povo-nação, e Deus dá o retorno de carinho para o povo. Se o povo orar, eu vou sarar a terra, não é? E aí, a gente tem esse salmo que é muito usado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e não precisa aplicar isso aqui para separar a laicidade do Estado. Não, é o povo ter fé, o povo buscar a Deus. Mas toda hora eu aperto no errado aqui, agora apertei certo. Mas, apesar de a gente, de ser sadio, a gente ter amor pela terra, pelo Estado, pela pátria, não é o mais importante. Feliz é a nação, mas cujo Deus é o Senhor, e não cujo Deus é o Estado, não cujo Deus é o governante. Por quê? Porque a nossa pátria é onde? Leiam comigo esse verso aí, por favor. 1, 2 e... Não é? Então, a nossa cidadania, ela está no céu. Por mais que a gente vá vibrar pelo Brasil, mas a gente precisa lembrar que o nosso país mesmo é aonde? O céu. A outra pergunta que eu coloco, se é um amor pela
economia. Porque a Copa do Mundo movimenta financeiramente. Dizem que a economia é que nem água de aquário, né? Ou água de alguma coisa ornamental que você cria uns peixinhos no quintal da sua casa. Tem que ter o quê para os peixinhos não morrerem? Tem que ter movimento. Senão os peixinhos morrem. Só tem, acho que umas poucas espécies de peixe que não. Mas todos os peixes praticamente tem que ter movimento. Dizem que a economia para ter saúde também é assim. Essa matéria aí é do final do ano passado. E se você acha que a Copa do Mundo vai movimentar a economia apenas lá em Catar, não. Ela vai movimentar em Telêmaco Borba, porque você vai ver lojas assim, de outubro em diante. Vai ou não vai? Aqui. Né? Vai ter até menino querendo fazer a festa de aniversário com o tema do Brasil, aí, verde e amarelo. Né? Então, a Copa, ela movimenta a economia. Né? Ela movimenta a economia. Então, como é que fica o nosso amor pela economia? Está certo ou está errado isso aí? Né? A Bíblia fala assim em Eclesiastes 5,19, que quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então, quando você tem o dinheiro para comprar sua roupa, seu calçado, trocar os pneus do carro, né? Quando você tem dinheiro para comprar comida, uma coisinha a mais que você gosta, para dar um presente para alguém, isso é presente de Deus. Não é pecado ter dinheiro. Na Bíblia, tem muitos personagens ricos e ou que constroem um patrimônio e enriquecem. Pode ter pecados que vão se relacionar com isso, pode ter. Mas apenas isso em si não é pecado. Mas vamos andando um pouquinho mais no pensamento bíblico sobre dinheiro. O nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. E aqui o texto vai seguir falando que o dinheiro, além de ser um presente de Deus, ele também tem uma utilidade na mão do cristão, que é o quê? Ajudar o próximo. Claro que não pode ajudar até esvaírem-se todos os recursos, porque senão depois não vai ter como ajudar mais. Mas à medida que Deus vai dando, a gente ir ajudando o próximo. Agora, o dinheiro também vai ter uma característica de contribuir com mais o quê? Essa passagem aí. O dinheiro é um presente de Deus para mim, que me ajuda. O dinheiro é um presente de Deus com o qual eu ajudo o próximo. E de acordo com essa passagem, o dinheiro vai abençoar mais onde? Vai ajudar no movimento do reino de Deus, na pregação do evangelho, na manutenção da igreja. Então, o dinheiro, ele pode sim ser uma bênção, mas também o dinheiro pode causar, como você pode ler aí nessa passagem, um afastamento de Deus. O dinheiro pode se tornar uma obsessão, um ídolo que nos escraviza, tomando o lugar de Deus em nossas vidas. O dinheiro deve ser o nosso servo e não o nosso mestre. O dinheiro também, ele pode causar preocupação, ansiedade, virar algo assim que nos deixa fissurado por aquilo, com falta de paz no coração, na preocupação que a gente vai ter com o dinheiro. E a economia, o dinheiro também poderá ser até uma tentação, apesar que eu falei agora há pouco, né, que o dinheiro em si não é pecado, mas o amor ao dinheiro é pecado, né? Então, ser apaixonado por dinheiro, ser amante do dinheiro, pode virar pecado. A Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Então,
gostar de gerenciar financeiramente, gostar de ser administrador financeiro, sem ter amor ao dinheiro como raiz dos males, é um desafio só para você superar, viu? Não é fácil, né? Não é fácil não, né? Eu estou falando aqui com um administrador financeiro, então ele consegue, né, ser um cristão e um administrador financeiro. Mas isso é um desafio para nós, muito grande. E isso não tem que ver com ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Porque tem gente que é bom administrador financeiro com boa coisa. Tem gente que, quando ele põe um tênis novo no pé, ele já sai pisando por cima da cabeça dos colegas. Isso não tem que ver com ter pouco dinheiro ou muito dinheiro. A história que eu contei ontem, do ancião, lembra lá os anciãos que estão aqui? Lembra que eu contei a história do ancião lá que me abençoou? Lembra, Denilson? Lembra, Genevaldo? O homem é rico. E aquela história bonita daquele testemunho que eu contei para vocês. Então não tem que ver com a quantidade, tem que ver muito mais com a predisposição do coração, com a busca pela santidade. Mas outro amor aqui, o penúltimo, eu juntei alguns amores que surgem na época da Copa, o amor pela competitividade ou pela visibilidade. Desde a década de 70 nós temos uma vasta literatura sobre capital humano. Eu gosto de ler sobre capital humano, né? Competitividade nem sempre é competição. Competitividade muitas vezes tem que ver com estar pronto para ter algo a oferecer diante da demanda. Ser competitivo. E a gente quer ver vários países competitivos na Copa, mas a gente quer ver um só no final. É ou não é? Ou você quer ver todos os países ganhando a Copa? Você não quer isso. Você quer ver um só ganhando. Muito obrigado, querido. E aí, quando a gente quer ver apenas um, a gente quer o quê? Visibilidade. O que a Bíblia fala sobre competitividade? E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, dizendo para a nação de Israel. O sonho de Deus para Israel, olha, diante das outras nações, você vai ser cabeça e não cauda. E só estarás em cima e nunca por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Você vê Deus sonhando em ter o reino de Israel, tendo capacidade de competitividade entre as demais nações daquela época. Quando você olha para um exemplo de um personagem bíblico, você vai ter alguns também, e eu destaco a história de Daniel. Daniel lá, né, sem saber o que fazia, e ele não comia aquela comida e tal, ele poderia escolher um caminho de ter competitividade, que era ser igual aos outros, mas aí ele pega, não vou comer, aí o camarada chega e fala assim, não, mas você não pode, aí Daniel faz um desafio, dá 10 dias para nós, e vê se a gente não vai passar na frente desses outros, tudo aí. É um tipo de investimento, de alto investimento, no capital humano. Claro que foi um caminho de fé, um caminho por Deus, que dependia da própria vida dele. Eles foram ajoelhar e orar porque o pescoço ia rolar literalmente, não é? Mas a gente também vai encontrar na Bíblia uma classificação de dons. Eu tenho um sermão inteiro sobre isso, não dá para entrar em detalhe aqui, mas queridos, existem dons que são mais importantes. Não é a pessoa que tem o dom, não. Todos nós temos uma dignidade igual. Mas o dom, Paulo classifica. Olha, tem esse mais importante, depois esse outro, depois esse outro, depois esse outro aqui, depois esse outro. Paulo faz lista classificatória de dons. E no final ele dá um conselho. Procure para você os melhores dons. Procura aí os melhores, né? Então, existe uma certa abertura da Bíblia de um espaço para competitividade. O problema é quando ela vai ficar doentia e ela vai virar uma competição prejudicial aos outros. Ser competitivo no mundo é uma virtude.
mas ela pode chegar a não ser uma virtude para o Senhor, dependendo de como essa competitividade é colocada. Olha aí. Se alguém quiser ser o primeiro, deverá ser o último de todos. Isso também está na Bíblia, né? E a gente precisa de prudência ao pensar nisso. Agora, falando exatamente do exercício físico, como, por exemplo, os esportes competitivos. Para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo falou para a gente ser sedentário? Não. Tem que olhar o contexto aí do texto. No próprio texto, tem que olhar o texto inteiro aí, ó. Quando Paulo fala que a atividade física é de pouco proveito, ele está falando em comparação com a atividade da fé. Entende? Né? O chinelo é importante ou não? Chinelo, sandália de dedo, havaiana, é importante ou não? Mas para vir aqui na igreja pregar, é importante? Não é, mas ela não deixa de ter a importância dela, quando eu for tomar banho cedo, lá em casa, com o chão frio. Então, é isso que Paulo está colocando, a atividade física é importante, mas diante da fé, a fé é muito mais importante. Aqui atrás, e de novo, ajuda lá de novo. Tem uma passagem que eu acho importante eu citar aqui, eu vou lendo para vocês, quando Paulo fala assim: não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Então a Bíblia dá puxão de orelha também no assunto da competitividade. E por último, a diversão. Como é que fica diante da Bíblia o amor pela diversão? Porque também é outra coisa. Vocês estão percebendo que eu estou indo de coisa em coisa que mexe com o brasileiro na época da Copa? Também a gente quer entretenimento, a gente quer diversão. O que a Bíblia vai falar sobre a diversão? Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita. Comemorem a festa das barracas no outono quando vocês forem colher as suas frutas. Deus, na Bíblia inteira, está organizando festas. Deus é um Deus que não é contra a diversão, mas Ele adverte sobre algumas coisas da diversão. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem de debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho todos os dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Olha, está contemplando uma diversão e falando que é coisa boa. Mas começa um divisor de águas. Para o tolo, a diversão é praticar iniquidade. Para o sábio, para o inteligente, a diversão é buscar sabedoria. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisso pensai. Quando você for divertir, precisa caber todos esses critérios aí. Aí você vai saber se a diversão é boa. Eu disse que era o último, mas na realidade o último é esse aqui. Eu questiono também, o amor maior nosso é pelas relações sociais, porque na época da Copa a gente tem assunto para falar. Tem até amigos meus que moram no exterior, que eu nunca converso com eles. Quando chega a época de jogo de Brasil jogando contra o país, aí eu puxo eles no WhatsApp e começo a conversar. Para você ver, né? Será que eu sou amigo deles mesmo ou não, né? Não, mas eles sabem que se precisarem de mim, a gente está ligado, né? Então, gera-se muito tipo de interação na época da Copa, que não tem em outros momentos.
E Jesus também, ele tinha rede de amigos. Ele considerava os seus discípulos amigos. A Bíblia fala que um amigo fiel é poderosa proteção. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, né? A Bíblia também vai falar que óleo e perfume alegram o coração, assim é doce o conselho do homem para o seu amigo. Nunca abandone o seu amigo, mas a Bíblia também adverte de muitas rodas sociais que podem ser um problema, né? Como o Salmo 1, que aconselha a gente para não se deter na roda dos escarnecedores, né? Que também pode ser um problema determinadas relações sociais. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí, como é que entra esse verso no contexto do futebol? Como é que fica, irmão Zé Carlos? Vai complicando, não vai? Né? E a Bíblia nos chama então a isso aqui, querido. Se assistir um jogo dos amigos jogando ali no Colégio Adventista de Telêmaco Borba, o seu time jogar, ou a Copa do Mundo, se o seu amor pelo próprio esporte, pelo país, pelo dinheiro, na época da Copa do Mundo, se o seu amor pelo entretenimento, pela visibilidade, pelas relações sociais, for maior do que o amor pela carreira cristã, do que o desejo do céu, do que os valores cristãos, do que a vontade de Deus, do que glorificar a Cristo e do que testemunhar, se acontecer isso comigo, então sim, eu estarei tendo um sério problema. Um sério problema. Porque precisa acontecer comigo assim. O esporte precisa ser menos importante que a carreira cristã. O meu país precisa ser menos importante que o céu no meu coração. O meu dinheiro ou a minha luta para sobreviver precisa ser menos importante que os meus valores cristãos. O meu entretenimento, a minha diversão precisa ser menos importante que a vontade de Deus no meu coração. A visibilidade, eu sou do Brasil, está ganhando. Isso aí precisa ser menos importante do que a cruz de Cristo que eu devo exaltar. E as relações sociais que você estabelece tem que ter como o mais importante de tudo nelas, o testemunhar. Esses são os nossos valores como cristãos. Se for assim, então nós estaremos indo para o rumo certo. Nós estaremos progredindo para o rumo certo. Então eu não vim aqui dizer se algo é pecado ou não é, porque você vê que os escritos inspirados puxam para um equilíbrio. Mas, concluindo, vamos pensar no significado da palavra copa. Não no sentido do tema de hoje, mas a palavra copa também pode significar a copa das árvores, que é a parte ali de cima da árvore. E, trazendo da etimologia, porque foi criado, da etimologia dessa palavra aí, é claro que todo brasileiro quer ver a camisa da seleção brasileira com esse monte de estrelinhas aí, e mais uma a partir de dezembro. Claro que quer, né? Com mais essa estrelinha assim. O outro sentido da palavra copa é taça. Então o Brasil vai buscar a taça, o cálice, a taça na qual se bebe, é a copa. Em espanhol, taça é copa. Em algumas outras línguas também, copa. E você sonha em ver o seu time segurando a copa, segurando a taça. Agora, pensando nos significados mais profundos, amados, a primeira seleção brasileira, todos eles já morreram. O primeiro jogo da seleção brasileira foi em 1914, contra um time da Inglaterra.
A primeira taça que a seleção brasileira ganhou em uma Copa do Mundo, aí já vamos para a segunda metade do século XX, ela não existe mais. Não existe mais a primeira taça. Né? Porque essas competições, por mais que elas mexam com o brasileiro e com o mundo, elas são, é uma palavra que a minha língua não fala, fala aí. Supérfluas. É isso aí. São superficiais, são banalmente superficiais. Mas a Bíblia nos chama a praticar um movimento para alcançar uma premiação que nunca acaba. E agora eu quero chamar você para uma coisa. Ontem o Eduardo colocou a foto aqui da irmã Terezinha, né? Não foi? Da mãe dele. E eu vi outras pessoas que não são da família do Eduardo chorando. O ser humano passa. Ó, aquele ser humano ali. Passou. Aquilo ali sou eu. Era eu. Com 5 anos de idade. Passou. Tinha cabelo na testa, não tem. Né? Aquele outro ser humano ali, ó, meu pai. Homem de respeito, né? Meu pai. Falecido há décadas. Né? Eu tenho uma vontade de encontrar meu pai. Fiquei do lado dele, lutei para que ele vivesse, cuidei dele até ele morrer. E você também deve estar lembrando de que muito da sua vida já passou, coisas da sua vida já passaram e pessoas importantes para você já passaram dessa vida. Nesta vida, tudo passa. E estamos passando. Até as crianças estão passando. O chorinho de recém-nascido não volta para nenhuma dessas que estão aqui mais. Já passou para eles. Quem você quer encontrar? Porque o único que não passa é esse. É Jesus. A gente não fala da paixão de Cristo? Qual foi a paixão de Cristo? A morte dele na cruz? Dizem que sim. A paixão de Cristo é você. É por você que ele é apaixonado. A nossa paixão deve ser Jesus. É por ele que devemos ser apaixonados. Então, eu pergunto para você, quem você quer encontrar? Se fosse você que estivesse colocando uma foto aqui hoje, seria a foto de quem? Porque colocar todas as energias num esporte não vai te levar muito longe. Mas colocar todas as energias nesse jogo da vida que Deus colocou conforme o plano dele, vai te levar para a eternidade com Jesus. Você nunca vai passar e você vai encontrar com quem supostamente já passou, mas se manteve firme na fé. Então, a gente precisa ter o foco ali. É para ali que Deus quer nos levar. Vamos ler juntos? Ao vencedor darei o direito. Quando você lê todo o livro do Apocalipse, o trono de Deus é de Deus. Até para o filho chegar à direita do Pai, tem um certo rito. Os outros ficam ao redor do trono de Deus, lá a partir de Apocalipse 4 e 5, ao redor do trono de Deus, mas ninguém chega no trono de Deus. As outras promessas para os vitoriosos das outras igrejas do Apocalipse 2 e 3 são diferentes.
o único que Jesus fala assim, você vai sentar comigo no meu trono, é ao crente da igreja de Laodiceia, que somos nós. É o carinho de Jesus por nós. Isso é eterno, queridos. Isso não passa. Isso é como a música que nós vamos cantar agora. É Jesus que merece o nosso maior louvor. Não deixe o seu grito pelo gol ser mais forte e mais entusiástico do que a sua declaração em dizer: digno, não fui eu, digno de louvor. Mas eu acho que foi o dedo de Deus, porque era para exaltar a dignidade do louvor a Jesus mesmo. Digno de louvor é Jesus. Você concorda comigo que nós devemos exercitar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a ponto de ter esses valores que Deus colocou mais forte do que qualquer paixão por outras coisas sobre as quais nós lembramos hoje? Você concorda? Quem quer ser